Então hoje a gente vai explorar a implementação de alteração com o uso do controle checkbox. Em nosso último desenvolvimento a gente fez já a troca, né, da raiz dos arquivos para que carregue como primeiro o index, né? Então a gente já colocou numa estruturinha, está começando a melhorar, né, a nossa estrutura de páginas aí. Esse layout aqui a gente pegou já de uma implementação anterior. Só que, claro, está faltando algumas coisas aqui. Então aqui os erros que eu tinha dito para vocês, alguns links não vão funcionar, mas o incluir está funcionando, o excluir também está, o alterar também está e o listar acho que ele cai no mesmo aqui, né? Então até agora o que está sendo feito aqui foi simplesmente a adaptação, né, para um layout que a gente já utilizava. Então a questão do redirecionamento que eu falei para vocês é essa aqui, ó. Por exemplo, se eu for lá excluir alguém agora, vou excluir aqui, ó, o MC Careca, tá? Vou clicar no excluir, ó lá. Então o redirecionamento já deu errado, por quê? Porque ele está chamando, olha aqui o nome, ó. Ele está chamando a página errada já para listagem, entenderam? Então aqui a gente vai ter que corrigir isso lá na página do excluir. Então aqui a primeira correção, né, remover o nome que estava lá na página excluircantor.php, remove esse baita nome aqui pelo atual nome. A gente já simplificou, né? Provavelmente o alterar também está com problema. Então se forem alterar nessa lista aqui, ó, e clicar no Tiririca ali, ó, que está em Jaguarão, alterar, ele está carregando o formulário certo, tá certinho. Vou tentar alterar a cidade do Tiririca aqui, ó, mudar para Campinas. Vai dar um pau também, ó. Por quê? Porque sempre estão chamando o lista dados 2, ó. Então vamos lá corrigir isso também. Então esta página aqui seria o alterarcantor.php. O alterar cantor, que é onde ele faz a alteração, né? Ele conecta no banco, faz a alteração e chama depois a lista de novo. É o mesmo caso das outras. Então é só trocar o nome para que ela vá para o listarcantor.php e aí a alteração vai poder ser realizada. Notem que a alteração foi feita, tá? Ele só não chamou a lista certa depois. Se vocês olharem aqui, eu troquei a cidade do Tiririca para Campinas. Foi feita a troca. Vou testar outro. Agnaldo Raiol está para Garopaba. Vou botar aqui Rio do Sul. Agora está fazendo já. Perfeito. Então a gente tinha o alterar, o excluir já foi corrigido e o incluir, eu não lembro se já estava certinho, né? Vamos ver aqui. Vamos criar os nomes aí. MC Fumo. Itajaí. Também, ó. O incluir também tem problema. Então vamos lá corrigir esse também. Vocês vão perceber o porquê que a gente está tendo... Na verdade não é porquê, né? A forma como a gente está implementando esses códigos em PHP, vocês vão perceber que ela é um pouco trabalhosa, porque é uma forma antiga de implementação. Por que antiga? Vocês estão vendo que a gente está criando um arquivo para cada operação que está sendo feita. E isso é ruim quando a gente precisa atualizar geralmente o código. Estão vendo que a gente está tendo que abrir um arquivo cada vez para mexer e tem que ir um por um. Hoje em dia o que se faz? Se concentra isso tudo num único arquivo e trabalha-se simplesmente no filtro de qual ação está sendo realizada. Eu vou tentar passar isso aí para vocês, pelo menos uma ideia disso, e a gente vai mexer no nosso código para que fique trabalhando assim. Concentra num único arquivo, que é chamado de controller, e a gente trata a requisição. Como assim? Por exemplo, quando o cara vai alterar o cantor, o arquivo PHP que faz a alteração, na realidade, é o mesmo que faz a inclusão e a exclusão. O que esse arquivo precisa saber? Precisa saber qual é o ID que está sendo tratado e qual é a ação que se quer fazer. Se a ação é exclusão, ele só precisa do ID. Isso tudo eu ponho no código, né?
Se a ação é alteração, ele precisa dos dados. E por aí vai. Entende? Mas o que importa é que fica um único arquivo trabalhando. E aí quando acontece uma situação como essa, de a gente ter que trocar o nome de uma página, eu já não tenho que trocar em 30 páginas. Né? Eu troco só numa. Então eu torno esse código um pouco mais fácil de controlar a manutenção dele. Certo? Então, para fazer a questão do checkbox, o que a gente precisa? O que é o checkbox, tá? Checkbox é um tipo de controle de formulário que é utilizado quando a gente vai possibilitar que o usuário escolha opções, quantas ele quiser. Então a gente vai dar um rol de opções, ele pode escolher uma, duas ou nenhuma, ou todas. Então esse é o problema do checkbox. Então, por exemplo, quando a gente clica aqui em alterar, ó, nos cantores, hoje a gente não tem informações aqui que possibilitem isso. Mas no banco de dados eu já incluí campos para isso. Tá, então aqui o banco de dados é esse que a gente está fazendo, extremamente simples. Mas o que nos interessa agora é essa situação aqui, ó, tabela cantor. Tá? Qual vai ser as opções? É aqui, ó. Esses campos aqui, ó, gain, que na verdade seria gen, né? Gen de gênero. Gênero rock, gênero sertanejo, gênero pop e gênero pagode. Então a ideia é que quando a gente cadastrar ou alterar um cantor, a gente possa trabalhar com esses campos aí. Se for no caso da inclusão, é fácil. Tá? A inclusão não vai ser o problema. O problema maior é a alteração mesmo. Que a alteração tu tem que carregar, na hora de alterar, tu tem que carregar o formulário com os que já estão no banco marcados e depois fazer a gravação da alteração com os que foram marcados ou desmarcados. Então esse é o pepino. E tem como saber qual foi excluído, qual foi alterado? Sim. Tem sim. Não, porque na verdade tu escolhe e faz um submit no formulário, né? Não, nós mexemos no mesmo banco de dados, né? Sim. Nosso padrão pode ser S ou N, que aí o que seria? S para ser o cantor é daquele gênero e N para não é daquele gênero, tá? Então eu já vou padronizar esses dados iniciais aqui para vocês terem isso, ok? Tá, então para fazer a alteração a gente vai abrir o formulário alterar. Isso, é esse aí que nós vamos trabalhar. Não, então o formulário alterar vai ser responsável por carregar os controles de formulário representando todos os dados daquele elemento que nós estamos querendo alterar. Então a gente não vai alterar esse código aqui, a gente vai acrescentar na realidade, tá? Elementos. Que elementos são esses? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer primeiro o seguinte. Antes lá do submit, logo depois do campo cidade, nós vamos colocar lá, ó, gênero musical do cantor. Atualmente nós possibilitamos ter 1, 2, 3, 4 gêneros, né? Então nós vamos criar os campos para ele. Ó, rock, sertanejo, pop e pagode. Então nota que aqui não vai ter nada demais, a gente vai criar os controles, tá? A gente vai ter que criar um por um. O que é um por um? Input type igual a checkbox. O name deles, eu acabo fazendo isso aqui, ó. Eu uso um radical CHK e o nome ao qual ele se refere, tá? É o meu padrão de nome de campos aqui. Aí fica assim, ó, CHK rock. Aí eu sei, é o checkbox do rock. Certo? E assim a gente faz com todos os outros. Sertanejo, pop e pagode. Só que tem um detalhe, né? Aqui vai ter um detalhezinho que eu vou montar por partes junto com vocês. Isso. Tá faltando isso. Então, ó, repetindo, se eu clicar então aqui na Eliana, eu falei agora há pouco,
e lá tiver rock ou sertanejo, aliás, vamos até ver como é que tá a Eliana aqui, ó. Olha lá, a Eliana tá SSN. São só 3? Pois é, ué, o que houve aqui? Então eu acho que eu pulei um. Vamos ver. Ó, então a Eliana deveria aqui, ó. Sim, marcado, NN não deveria marcar. A gente ainda não está cobrindo essa situação com o código que nós fizemos até agora. Por quê? Porque aqui, ó, a gente simplesmente diz para o HTML, olha, vai lá e coloca uma caixinha. Como é que se faz isso? Olha só, presta atenção. Para uma caixinha vir marcada, a propriedade que se usa no HTML é essa aqui, ó. Checked. Certo? Para uma caixinha vir marcada, essa é a propriedade que a gente usa. Checked. Ela não precisa ser colocada no fim, que nem eu estou fazendo, mas ela pode ser colocada no início, no meio e no fim. Então, só para mostrar aqui a diferença, vou dar um F5, olha lá. Só que aqui eu estou fazendo de forma manual, né, gente? E o certo não seria isso. O certo é o quê? O certo é eu descobrir o que tem lá no banco de dados referente à Eliana e, através de lógica, eu fazer aqui, se tem S, então checked, se não, tal coisa. Então é isso que eu tenho que fazer. Então a gente tem duas coisas. Uma, primeiro, trazer a informação referente à Eliana aí. Tá? Trazer a informação referente a ela. Campo tal, tem o gênero. Aí depois, se o campo tal é sim, então monta a caixinha checked. Se não, monta a caixinha sem checked. Essa é a lógica. Vamos ver, no nosso código aqui, a gente já tem alguma situação onde provavelmente a gente conecta no banco, né? Olha aqui onde está a situação, está lá no topo, ó, na linha 12 e 13. Olha lá, a gente já tinha criado uma variável nome cantor e uma variável cidade cantor. O que a gente pode fazer? A gente pode criar outras variáveis referentes aos gêneros. Então, ó, quais são os gêneros? Vamos lembrar aqui para não ficar confuso. Rock, sertanejo, pop, e pagode. Padog não, né? Pagode. Tá? Então, para não ficar tão amador assim, a gente vai colocar um gen ali antes para quem está desenvolvendo o código entender que aquilo vem de gênero. Certo? A gente melhora a nossa aparência aí do código. Por que eu estou indo aqui já direto? Porque essa página ela já fazia a alteração. Então ela já tem a conexão com o banco, ela já recebe o ID de quem está sendo alterado, já tem o SQL ali rolando, certo? Então ela já está prontinha. Qualquer coisa que eu quisesse adicionar, era só complementar mesmo. E ali, ó, para colocar o gênero do rock, para eu descobrir o gênero do rock, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Vou pegar o mesmo esquema que a gente fez, ó, elemento pegando o campo nome cidade, só que aqui a gente vai pegar o quê? O campo do banco, né? Que é o gen rock. Ó, nota que eu tenho que ir lá olhar, né? Qual é o campo do banco. Tá? Qual é o próximo campo? Isso. Por coincidência a variável ficou igual, né? Tá, não se esqueçam que isso aqui não precisa ser igual, tá? Isso não precisa ser igual a isso. Aqui é uma variável do PHP. Pode ser qualquer nome. Eu é que tenho essa mania de padronizar. Qualquer coisa. Exatamente. Vocês têm que ficar espertos. Eu que tenho a mania de padronizar tudo. O elemento foi igual ao banco de dados, é tudo certo.
O lado direito vocês têm que fazer igualzinho ao nome do banco. Esse lado aqui. Tem que ser idêntico ao nome do banco. Se aqui tiver um nome diferente do que está lá no banco, aí ferrou. Esse lado esquerdo vocês colocam o nome que vocês quiserem. Tá? Então, Gen Pagode. Não, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente refletindo o que está lá. Como é alteração, o que eu vou fazer? Eu estou dizendo aqui no código, olha, traz o que está lá no banco agora. É isso que eu estou fazendo. Traz de lá, se está S ou N, não me interessa. Traz de lá. Claro, aqui eu estou considerando que tenha S ou N. Se por acaso estiver vazio o campo, aí ferrou. Não, mas ele vai saber diferenciar o que é o S e o que é o N? Não, está faltando a gente ainda fazer isso agora no código. Continuando. A parte de trazer os dados, aqui ela está concluída. O que falta agora? Agora, lá onde a gente monta as caixinhas, ó, é que é o problema. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um PHP aqui para intervir nessa história. O que esse PHP vai fazer? Ó, eu vou envolver todo mundo nesse PHP aqui. Toda a parte das caixinhas, né? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte. Para cada caixinha eu vou ter que fazer um if. Se o gênero tem sim, gera a caixinha com checked. Se não, gera ela sem checked. É uma maneira mais brusca de gerar, mas funciona. É possível gerar outras maneiras depois. Mas para um entendimento interessante ficaria assim, ó. Então se, aí eu vou testar quem? A variável que eu criei lá para o gênero sertanejo, para o rock, quer dizer, se gen rock, nesse caso, tá? Ó, for igual a, aí como é um texto eu comparo entre aspas, tá? S, o que eu faço? Eu vou mandar ele imprimir a caixinha do checkbox rock. Aí tem que trocar as aspas todas aqui, né? Não esqueça, senão vai dar erro aí no código de vocês. E vou acrescentar o checked no final. Tá, então aqui complementando, dando uma repassadinha só. Fizemos então o if ou else para todas as caixas. Tá? Então eu tinha falado já que isso pode ser feito de outras maneiras, mas essa aqui é uma maneira que fica bem tranquila de entender, embora o código fique um pouco maior. Tá? Então resumindo, se tem S, gera a caixa com checked. Se não, gera a caixa sem checked. Tá? Isso para as variáveis rock, sertanejo, pop e pagode. Ok? Testando então lá. Agora, o que eu tenho que conseguir aqui? Cada um que eu clicar em alterar, ele tem que trazer para mim as caixinhas. Deu um erro. Ponto e vírgula faltando. Corrigido o errinho. MC Pikachu. Oh, Pikachu é tudo. Tá? Creedence. Ó, Creedence é rock e pagode. Que afronta o Creedence. Nossa senhora. Desculpem os fãs de música. É, né? Olha lá, o Naldo Rock. Tá bem. Elba Ramalho. Pagode. Elba Ramalho é pagode. Vê se pode. Tá. Qual é a segunda etapa disso? A gente fez a etapa 1, né? Carregar o formulário com as opções referentes ao banco de dados. Agora, a próxima etapa é o quê? No momento que nosso usuário clicar em alterar cantor, eu não vou nem arrumar a posição das cheques aqui para não demorar mais. No momento que ele clicar em alterar cantor, eu tenho que levar essas escolhas lá para o altera e fazer a gravação disso. Então tem agora a segunda etapa. Quem é que nós vamos usar para fazer isso? Não vou conseguir alterar, sem mexer nos outros, não vou conseguir. Se tu marcar aqui agora, ó, e mandar alterar, para o nosso banco de dados isso não vai acontecer nada. Ele não vai significar nada. Por quê?
Porque a nossa página que faz esse código de alterar, vamos pegar ela aqui, ó, que é a altera cantor, né? Essa aqui é que faz a alteração. O que a altera cantor faz, ó? Olha lá. Ela recebe o ID, o nome e a cidade. Coloca um SQL de alteração e manda alterar. Mas tu viu o que ela está mandando alterar aqui, ó? Olha o que ela está mandando alterar. Olha lá, altera cantor e seta. Nome cantor para nome, nome cidade para cidade, onde o ID é tal. Ou seja, o gênero não vê nada. Então o que a gente tem que fazer? O formulário alterar, no momento que tu clica em submit, ele por padrão faz o quê? O comando submit faz isso. O submit pega todos os campos HTML e envia numa requisição GET ou POST. Ou seja, é aquela velha história lá, lembra que eu expliquei já? Ele faz assim, ó, ele chama uma página PHP, interrogação, aí ele faz o seguinte, variável tal igual a tanto. E comercial, variável tal igual a tanto. E comercial, ele faz isso. Quando a gente enxerga, né? Na verdade, internamente ele faria isso. Vamos pensar assim. Então aqui o que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem que aguardar que essas variáveis cheguem. O interrogação, na realidade, é como se tu dissesse para a página, ó, eu estou te mandando parâmetros. É isso que a página entende. Em cada variável recebendo um valor aí é um E comercial. Aí é um E, isso. Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minhas variáveis de volta. Todas elas de novo. Então, ó, como a gente já sabe quais são, eu posso pegar elas daqui, né? Ó, rock, sertanejo, cantor. Eu vou copiar esse trechinho aqui, para não passar o trabalho agora. E só vou trocar aqui onde era elemento, né? Eu vou trocar para o request. Que a gente já está fazendo isso ali anteriormente. Ó, então eu facilito aqui a nossa operação. Tá, então aqui, explicando, a gente tem que garantir então que venham valores através do request. E lá na página a gente não tem como garantir que vai estar marcada todas as caixinhas. Se uma tiver desmarcada, o request já não consegue pegar o valor. Então, para isso tem essa função aqui chamada iSet. O que ela faz? Ela verifica. Foi setado um valor? Sim ou não? O iSet, ele devolve um valor automático. O fato de eu usar o iSet, ele já gera para mim, ó, sim ou não. Então, isso é interessante. Tá, então, aqui, ó, o iSet, ele devolve um valor booleano, sim ou não. Por que eu posso usar ele direto aqui dentro do if? Ó? Notem, o que eu estou fazendo? Eu uso o iSet, abro parênteses e envolvo todo o request. O que o iSet vai fazer? Ele vai analisar o request do genrock e vai ver, o genrock veio algum valor para ele? Sim. Então eu posso fazer o seguinte. Então eu pego essa linha aqui e coloco na parte verdadeira do if. Se não, teve uma caixinha lá que foi desmarcada. Então o que acontece? Se eu não tratar isso, vai dar pau no meu código. Aí eu faço o seguinte. Eu vou dizer que o genrock vai receber um... Não. Isso aí. Perfeitinho. Então aqui, ó, concluído esse trechinho aí dos testes. Tudo isso a gente fez porque se o meu usuário não marcar alguma das caixinhas, ia dar problema. Agora sim, se tiver marcada, o nosso código faz o quê? Veio um valor. Ok, então pega a variável e atribui ao valor que veio. Não veio um valor? Pega a variável que a gente quer usar e coloca ele.
Por que tem que fazer isso? Porque como isso aqui é alterar, se o cara marcar ou desmarcar, vai ter que ir um valor para o banco, entende? Quando ele desmarca é como se fosse um não, né? Então imagina que vocês pegaram alguém aqui que, Eliana, por exemplo, rock está marcado. Ah, mas eu quero que não seja mais rock. Então eu vou ter que mudar, né? Então, digamos, no momento que ele desmarcou, é um não já. Então eu vou ter que tratar isso no código para que a minha página saiba. E por último, o que eu tenho que fazer? Aqui no SQL, eu tenho que completar o comando SQL lá. Ó. No momento a gente tem para ser alterado no banco o nome do cantor para a variável nome cantor, o nome da cidade para a variável nome cidade. O que mais tem que incluir aqui agora? Os campos dos gêneros. Que são, eu vou colocar aqui, ó. Genrock, para que receba a variável genrock. E aí vai, ó. Isto. Dá uma trabalheira, né, gente? Mas é só a primeira vez. Tá, então aqui completado o código. Esperamos que agora a alteração seja possível de realizar. Vamos lá para o teste, né? Teste final, grand finale. Então aqui, Creedence. Pô, pagode no Creedence é dose, né? Vamos tirar fora aqui esse pagode dele. Alterar. A princípio não deu erro, né, gente? Vamos ver se isso deu certo. Eu vou dar um alterar no Creedence. E eu estou percebendo que aconteceu o seguinte. Ele tirou também o rock. Saiu o pagode, mas também saiu o rock. Então temos algum erro ainda. Aqui, ó, descoberto o erro. Quando a gente faz a checkbox, a gente tem que colocar o valor value nela. Senão, a checkbox ela atribui on para marcado e off para desmarcado. Acabei de lembrar disso. Ó, falha grave aqui, ó. Então lá na concepção do a gente poderia deixar assim, tá? Mas na concepção do checkbox, tá? Na hora que a gente monta ela, vamos ver onde é que a gente monta ela. No alterar é aqui, né? A gente tem que incluir o value dela. Tá? Olha aqui, ó. A gente vai ter que incluir. A gente vai ter que incluir o value dela aqui. E aí o value vai ter que ser a variável genrock. Ó, é isso aqui que faltou. Ó. Então o modelo ficou diferente. Ficou sem? Ao invés de ser a variável, é o valor S e o N, eu acho. Aqui poderia ser. Mas como o gênero já vem, né? Mas se quiser pode deixar o S e o N ali? Pode deixar o S e o N. Eu acredito que aqui já resolve. Tá, então aqui depois de algum tempo encontramos o erro, né? Na verdade a gente tinha quantos erros? 3, acho, né? 3 erros diferentes. Primeiro, para ficar registrado no vídeo, né? O value de um checkbox, a gente trabalha com 2 opções, sim. Mas tu tem que optar entre uma das duas. Então, nesse caso, a gente optou entre S ou N para o gênero musical. Eu tenho que escolher um desses dois, para que quando a check seja marcada, ela assuma esse valor. No nosso caso, quando ela é marcada, ela tem que atribuir S. O que a gente estava fazendo? A gente estava botando S quando gera a checked e N quando gerava a não checked. Então aí estava o primeiro problema. Não podia, tinha que ser S em todas. Tá, e como é que fica o N? O N a gente trata no código. Se ela não está marcada, a gente atribui N. Então esse era um erro, né? O segundo erro era o quê?
O segundo erro é o seguinte. Aqui nesse código que recebe, né, o formuláriozinho, né, ou seja, chegou aqui, vou desmarcar tudo ou marcar, clique em alterar. Ele vai para aquela página lá que a gente está no código, nessa aqui. O que estava acontecendo? Aqui, ela espera que venha os valores que a página anterior mandou, que essa aqui mandou. Só que as checkbox têm os nomes de check CHK-ROC, que agora está corrigido, né? Mas antes elas não estavam assim, elas estavam com esse nome aqui, né? Gen rock, gen sertanejo, seriam as próprias variáveis, né? Então foi corrigido isso aí também, e aí sim o código começou a funcionar como a gente queria. Aí eu só reabilitei de novo o header lá e deu. Finalmente, né? Então encerramos aqui por hoje.